Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E você já sabe, a gente está aqui na cobertura total da COP27, que está acontecendo em Sharm el-Sheikh, no Egito. E ó, faz tempo e a gente começou, a segunda semana começou fervendo. E o Fala Carlão está fervendo, só tem prateleira de cima aqui, olha, aqui do meu lado para confirmar a minha tese, Marcos Yankee. Ô Marcos, é o seguinte, lá no Brasil o povo está falando assim, Carlão do céu, rapaz, mas só tem gente na prateleira de cima do meu programa. Você está aqui para confirmar que isso é a mais pura verdade. Obrigado pela sua presença, viu? É um prazer, viu, Carlão, estar com você em todos os eventos que você está. Você cobre absolutamente tudo. Estou achando sensacional você cobrir essas COPs, que são conferências muito importantes para o Brasil e para o agro, que não tinha essa cobertura todos os dias com todo mundo. Muito bacana isso, sabe? Pois é, você sabe que eu recebi uma mensagem do Cesário Ramalho. O Cesário falou assim, o Carlão, dá a impressão que eu estou aí dentro da COP com a sua cobertura, viu? Estou acompanhando tudo. E olha, eu já venho nessas COPs há muito tempo, né? Porque quando eu fui presidente da Única, nós fomos uma das primeiras entidades que começou aí todos os anos, porque a questão do etanol, da bioeletricidade, do biometano, é uma questão de energia alternativa, né, aos fósseis, e a gente percebeu que tinha que estar presente nesses debates. Então nós fomos em todas as COPs lá atrás, né, já com uma agenda muito forte de etanol. E agora o que eu estou vendo é que a agenda é muito mais sofisticada, porque tem a questão lá do desmatamento, que nós temos que lidar com isso, vamos ter que reduzir a ilegalidade, né? Tem a questão da energia renovável, que continua pendente, aliás, está numa situação mais crítica que estava antes, porque nesse momento que a gente percebe é uma crise energética combinada com uma crise alimentar e com uma crise climática, né? São três crises acontecendo juntas e a gente tem que encontrar solução para as três. E energia renovável, biomassa é uma delas. E tem a questão da agricultura em si, né? As emissões da agricultura, que é o capítulo que está perdido nessa COP. Até hoje, nenhum produtor consegue receber créditos em função de, por exemplo, intensificar a produção, fazer uma agricultura de baixo carbono. Isso não gera crédito. E esse é o crédito. Eu fiquei outro dia, estou começando a falar muito desse negócio de crédito de carbono e eu conversei com uma especialista aqui, a Natália Renteria, e ela estava me falando isso, ó, Carlão, não é bem assim, cuidado com isso, porque o que gera crédito é plantar árvore, tem um monte de... Então, assim, e aí já começa, porque a gente já podia, só essa sua introdução aí, a gente já podia conversar aqui o resto da tarde. Mas para te provocar, já começando por algo que você falou, e já me remete à questão das métricas. Porque é o seguinte, o Brasil, e só para ficar aqui já dentro do agronegócio, o Brasil tem 3 safras, o Brasil tem agricultura tropical desenvolvida cientificamente, plantio direto, toda uma série de coisas que a gente acha que, pô, mais sustentável é impossível. Só que o povo não acha, e pior do que isso, a gente usa as métricas de quem tem floresta zero. Como é que é isso? É isso aí. Não, é basicamente isso, Carlão. Quer dizer, a área, é o que você falou, quer dizer, hoje, se você plantar a floresta, você ganha crédito, certo? Se você evitar desmatamento, você ganha crédito. Energia renovável ganha crédito. Se você fizer redução de fósseis nas cidades e nas indústrias, ganha crédito. Agora, a agricultura, a intensificação agrícola, né? O plantio direto, a integração lavoura-pecuária, as novas tecnologias, hoje não estão gerando crédito. Mas esse é o capítulo mais importante. Por que é? Porque se você intensifica a agricultura, de um lado você cria cadeias produtivas com menos carbono. Você reduz o carbono desse próprio processo agrícola, porque você sai de um pasto degradado, por exemplo, e vai para uma integração lavoura-pecuária com muito mais produtividade e menos carbono, certo? A outra coisa que você faz é reduzir o desmatamento com isso, porque você está produzindo mais na mesma área. O Brasil é campeão nisso, ao fazer 2 safras, todo o milho e todo o algodão, a maior parte hoje são feitas em áreas de soja, né? E isso pode crescer no Brasil e pode crescer sobre pasto. Tudo isso deveria, de alguma maneira, gerar créditos ao produtor. Isso hoje não acontece. E nessa conferência tem um texto aí, que é o chamado acordo lá de Coronívia, né? Que deveria tratar disso e fazer isso avançar, né? No sentido que pudesse em algum momento gerar créditos, mas a coisa ainda está muito preliminar. Então aquilo que mais nos interessa hoje para o agronegócio ainda não está
conseguindo realmente chegar lá na ponta, e é por isso que o produtor vê esse assunto como um assunto que é punição para ele e não incentivo, né? E a gente entende que isso vai ter que acontecer. Para isso que é importante, exatamente por isso que é importante que a gente tenha essa presença qualificada de gente aqui e que a gente possa estar liderando, principalmente os países em desenvolvimento, que querem aumentar a produção, que querem intensificar a agricultura, no sentido de que eles façam um pouco do que a gente fez e que isso seja uma regra, certo? A agricultura não pode só pensar na forma como que a Europa produz, outras. A gente tem que pensar como é que você resolve o problema de fome no mundo nesse momento e de falta de energia também. Pois é, e esse negócio é interessante que a gente está numa COP na África, um continente que tem aí 500 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, passando fome, e a gente está querendo produzir alimento. Sem alimento ninguém sobrevive, e produzir alimento como no Brasil, que o Brasil sequestra carbono, enterra no chão, e isso não vale. Então, mas eu acho que é uma mudança, sabe? Porque naquelas COPs que eu vinha lá atrás, primeiro, só tinha governo e ONGs. Não tinha quase setor privado. Hoje a presença do setor privado é maciça. Das grandes empresas, né? Das grandes associações. Então eu acho que já é uma coisa mais equilibrada, né? Com a presença daqueles que vão executar a redução climática. Não vai ser feita pelos governos ou pela sociedade civil, vai ser feita pelas empresas, pelos agricultores, pelos atores, né? Isso eu acho que é uma mudança nova. E a outra mudança é essa COP acontecer na África. Porque a África ela está preocupada com a segurança climática, mas ela está tão preocupada quanto com as questões de energia e com as questões de alimentação. Depois da guerra e da pandemia, esse problema se agravou enormemente nessa região do Oriente Médio, da África. Então, o que eu percebo hoje aqui é que o debate está na mesa e vai continuar na mesa. Agora, está longe disso representar uma remuneração no dia a dia do nosso agricultor. Se não tiver penalidade, já está bom demais. Já está bom demais. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que fazer é fazer a lição de casa, né? E, no caso da agricultura sustentável e das energias renováveis, conseguir valorizar o que nós construímos nesses últimos 40 anos, certo? Porque a gente construiu uma agricultura de alta intensidade, de tecnologia, baixo carbono, tantas técnicas de baixo carbono que a gente usa. Só o fato da gente fazer 2 safras por ano, até 3, é uma economia de recursos naturais fenomenal, porque você usa exatamente a mesma terra, né? E a gente sabe fazer isso. Isso não acontece na África, não acontece na Ásia, nas regiões tropicais. Então a gente deveria puxar essa fila para que o capítulo que eles chamam de Agricultural Land Management, né? Manejo da agricultura, a forma de produzir, seja realmente liderado pelo Brasil com a sua grande experiência tropical. Ô Marcos, falando com você, eu sempre acho que você é um embaixador, não sei porquê, mas eu tenho essa impressão que você é um grande diplomata também, além de ser professor, além de entender muito de economia. Eu queria saber o seguinte, o que está faltando? Porque eu fico pensando o seguinte, a nossa agricultura é uma agricultura tropical. Eu fiz uma série de entrevistas com o Alisson Paulinelli, 10 capítulos falando sobre irrigação, falando sobre LPF, falando sobre tudo. É possível a gente efetivamente termos as nossas métricas para falar assim, opa, pera um pouquinho, a gente sequestra carbono, nós somos sustentáveis. Aqui estão as nossas métricas. Primeiro, como ter essas métricas? E segundo, como fazer para que o mundo aceite essas métricas? Olha, eu acho que isso é fundamental, né, Carlão? Porque, na verdade, os países ricos que começaram essa história com seus compromissos de redução de emissões. Foram eles que publicaram as suas métricas, né? E essas métricas são usadas hoje globalmente. E quando a gente vai fazer qualquer mensuração nossa, seja de carbono no solo, seja, se você quiser, por exemplo, olhar a questão da melhoria das pastagens, a redução de idade de abate dos animais na pecuária, toda a parte lá de segunda safra, tudo isso a gente tem que construir essas métricas. Como nós, na Única, construímos a análise de ciclo de vida da cana-de-açúcar e comparamos com o milho, com beterraba, com a gasolina, etc, com o etanol, né? Na época lá do etanol. A gente fez isso há 15 anos atrás, para poder conseguir as certificações que nos permitiram exportar para os Estados Unidos e Europa. Hoje o Brasil precisa fazer na COP a mesma coisa, certo?
a gente tem que trazer essas métricas, mas é trazer na forma de trabalhos científicos publicados em journals de primeira linha, certo? Não é simplesmente trazer um documento em português. Você tem que fazer uma coisa muito criteriosa. E pelo que eu ouvi dizer aqui, nós temos pouquíssimos trabalhos brasileiros colocados na COP. Eu escutei falar, eu me recuso a acreditar, mas eu escutei falar que até o Código Florestal brasileiro nós não temos cópia em inglês. Será verdade isso? Olha, se não tiver é um verdadeiro absurdo, né? Mas não é só ter inglês, não, é ter de uma forma inteligível, para que as pessoas entendam, né? O nosso trabalho de contar as nossas histórias e narrativas é sempre muito ruim. A gente pode melhorar muito, a gente tem que participar de eventos em inglês, falar das coisas em inglês. Esse aqui é um evento que está acontecendo, eu fui lá ver 21 grupos que estão se reunidos nos mais variados temas, inclusive esse tema das emissões da agricultura. A gente tem que trazer junto com isso um monte de estudos publicados, tem que brigar pelos nossos números, tem que mostrar que eles são verdadeiros. É a partir desse trabalho que dentro do mercado regulado de carbono vai surgir uma grande oportunidade para a agricultura tropical que a gente faz hoje. Maravilha, olha, para a gente não falar que não falamos das flores, eu quero saber o seguinte, Insperar Global, como é que anda? Olha, vai muito bem, Carlão. A gente está agora fazendo vários cursos, né, de formação. A gente tem um curso que é de gestão e governança no agronegócio, um de direito no agronegócio, um de agronegócio global, que começou com treinamento de diplomatas dos agrícolas e pessoas que trabalham nas embaixadas no mundo todo. Fizemos um curso para jornalistas. Olha só, isso é muito importante. Muito interessante. A gente formou aí 40 jornalistas, inclusive com viagem de campo, com debates. Foi super interessante, dos principais veículos brasileiros. E no ano que vem a gente lança um curso de agroambiental. Quer dizer, nós vamos olhar a interface entre a agricultura, clima e sustentabilidade num curso em parceria com a Universidade de Colômbia, sabe? Então acho que esse projeto é um projeto bem bacana, é um projeto para a gente formar pessoas para o agroambiental, para o tema agroambiental. Já está na hora de a gente começar a perguntar, né? Quais são as expectativas as suas para a partir de janeiro que teremos no nosso Brasil? Não, a minha expectativa é continuar exatamente onde eu estou, fazendo esses trabalhos, formando gente, fazendo estudos, fazendo eventos, como você já participou de vários. E eu espero também poder ajudar qualquer governo, quer dizer, seja no nível estadual, federal, etc., nos temas internacionais do agro, que são a nossa especialidade lá, né? Uma coisa muito importante é que o agro precisa pensar seriamente na sua inserção internacional, né? É o setor mais exposto ao mundo. E o mundo está numa fase muito difícil, como a gente sabe, inclusive com risco de guerra, com risco de problemas climáticos, com insegurança alimentar. Então, a questão internacional do agro hoje é muito importante, é o nosso tema principal e nós ajudaremos qualquer governo a entender melhor isso, a se posicionar fora do Brasil. Essa que é a nossa missão. Você sabe que eu fico feliz porque eu tenho visto aqui, é a primeira COP, a minha primeira COP, e com certeza a gente vai participar daqui para frente de todas elas, porque além de tudo isso aqui é muito divertido. E eu queria saber de você com a experiência, quem participou lá atrás das COPs e tal, se a gente vai ter daqui sexta-feira algum motivo para a gente celebrar e se os avanços da COP são assim mesmo, são milimétricos. Olha, eu acho que as COPs são necessárias, como as organizações internacionais são necessárias, porque o mundo precisa ter concertação internacional, precisa ter acordos internacionais. Tem problemas como a questão climática, como a questão de comércio, como a questão de segurança cibernética, que não se resolve no nível do país. Sim. Então precisa acontecer essas reuniões. A impressão que eu tenho é que elas são muito pouco produtivas, né? Porque você faz um negócio, aqui tem 40 mil pessoas, e quando você lê o documento na sexta-feira, você vai falar só isso, né? Só isso que saiu, né? Pelo menos em todas as que eu fui, sempre foi assim. Teve aquela lá de Paris que realmente avançou muito, mas depois teve várias decepções, então a coisa vai devagar, mas esse clima tem que existir, essa concertação tem que existir. E o mais importante é que isso também muda a nossa cabeça quando a gente vem para cá em relação a um problema que a gente não conhecia direito. Né? Se você perguntar hoje para 90% lá do seu público, é possível que as pessoas não saibam o que se trata isso aqui. Então, a tua presença aqui nas próximas COPs, um monte de gente especializada nesse tema aqui, é super importante para que as pessoas entendam melhor e vejam que essa questão climática tem um lado que pode apertar o produtor, mas tem um outro lado que pode ser uma grande oportunidade para uma agricultura competente como a nossa.
Pois é, e para fechar isso que eu ia te falar, já vi muitas caras aqui, até fiquei feliz de ver alguns presidentes de entidades de pecuária, de agricultura do Brasil presentes aqui, porque na verdade a gente precisa ouvir, né? Eu falo assim, é o primeiro ponto quando a gente precisa de um cliente, a gente precisa ouvir e saber o que ele quer, né, rapaz? Olha, eu fui naquelas COPs antigas, COP 12, COP 11, né, que foi há 15 anos atrás, e você não tinha essa presença brasileira. Pois é. Era uma coisa realmente restrita ao mundo governamental, ao mundo das ONGs, com muito pouca presença de agricultores, de produtores, de associações de classe. Hoje a coisa está muito diferente. O que está faltando no Brasil é a gente pacificar as coisas. Né? A gente está vendo, aqui tem hoje 3 stands, acho que você já chegou a comentar isso. Pois né? O Gedeão falou comigo, falou, Carlão, tem 3, imagina. Tem um que é da sociedade civil, um que é do governo federal e um que é dos estados da região norte, a chamada concertação consórcio da Amazônia. Você pensou que lindo seria se todo mundo estivesse no mesmo espaço? Em quase todos os países são assim, aliás, todos são assim. Você vê só, aqui do lado tem a Austrália, é um stand só, nós temos 3. Por que nós temos 3? Porque a gente criou divisões, né, que são fruto também, de vários países estão assim, mas eu acho que a gente tem que pacificar, pelo menos nesse tema do clima, é um tema que a gente deveria ter uma agenda comum, nacional, estratégica, como é a agenda de comércio, que você sabe que eu trabalho há anos, são agendas que vão ser boas para o país, no meu entendimento. O clima, para mim, é um tema, desde o tempo que eu estava na Única, que eu vejo como oportunidade, não como ameaça. A gente tem, para fechar agora mesmo, você falou o seguinte, eu acho que a gente precisa de mais pragmatismo. Nós, brasileiros, de uma forma geral, eu estava falando isso, que a gente, toda vez que vem aqui e assume um compromisso aqui, na verdade, a gente está assumindo uma dívida. E a gente deveria, antes, sair do Brasil com umas contas mais bem feitas e chegar aqui numa voz só, para a gente não assumir compromissos que a gente não vai poder cumprir e esquecer de falar também das nossas potencialidades, daquilo que a gente precisa mostrar para o mundo, né? Mas todos os países aqui são assim, né? Todo mundo tem uma área que é frágil, né? Estava falando agora sobre a situação lá dos árabes, por exemplo, né? Eles têm toda a questão do petróleo, eles vão ter que reduzir, mitigar emissões brutalmente pelas coisas que estão vindo aí. Mas eu estava falando ontem que, olhando assim, é mais fácil construir a COP em Dubai com o dinheiro do petróleo, fica mais fácil, não fica, não? Você viu que coisa monumental? É claro que é, mas eles vão ter que pagar uma conta alta também, vários vão ter que pagar a conta alta. Veja lá os agricultores europeus, né? Você viu aqueles protestos lá na Holanda, porque estão querendo taxar o uso de fertilizante, diminuir, reduzir a produtividade. Então eu acho assim, eu acho que o Brasil, esse é o mundo que a gente vive. A gente tem que aceitar os fatos como são e trabalhar a partir dos fatos, né? Os fatos são os fatos, ninguém muda, né? Eu falo assim, a única verdade que a gente tem é a realidade, né? A realidade é a única verdade. Né? E isso aqui hoje faz parte da realidade global, certo? Então eu acho que a gente tem que olhar. Olha, o Brasil, se você pegar essas 3 grandes crises, a crise climática, nós temos um lado que nós somos vilanizados, que é o lado do desmatamento ilegal, certo? Mas nós temos coisas que são oportunidades, agricultura de baixo carbono, etc. Na crise alimentar, nós somos solução concreta para o mundo. E na crise energética, nós temos 50% de energia renovável na nossa matriz. Esses países ricos que estão aqui em volta têm 10, 15%. Então, a gente tem muito, nós somos exemplo em energia renovável. Nós somos solução global na questão alimentar. E nós temos, na questão climática, nós temos um lado que é complicado, que é o desmatamento, que eu já falei, mas temos um lado que é a solução, que são a agricultura de baixo carbono e a possibilidade de ter alta produtividade nos trópicos. Maravilha. Querido Marcos, obrigado pela sua presença aqui. Bom, vocês ficaram aí com essa aula do Marcos Bianchi aqui para nós. E aí, o Fala Carlão tem uma sorte danada, viu? Que eu vou falar, é só prateleira de cima. O bom é esses entrevistados top que topa falar aqui no Fala Carlão, como o Marcos Bianchi. Obrigado, viu, Marcos? Muito obrigado, Carlão. Vou estar sempre à disposição de vocês aí. Acho que você tem feito aí uma verdadeira varredura de todo o agronegócio e você está em cima da notícia. Quer dizer, você veio para cá na hora certa, fez o passeio lá em Luxor, conheceu aqueles lugares maravilhosos lá do Egito e depois veio para cá e está aqui todo o tempo conversando com todo mundo. Parabéns, viu? A gente precisa disso. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Obrigado, Singenta, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda pelo apoio a essa nossa iniciativa e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui!